eu vejo que nesse caso do doutor, eu acho que pedir essa audiência, o agendamento, acho legal. Acho que demonstra boa fé, e além de demonstrar boa fé, quer queira, quer não queira, eu acho que acaba ajudando também no sentido de fazer a prova dos buracos que vão ficar, né? Porque eu vejo que tem prova, né? Mas não são muitas também, né? O doutor está limitado às provas, né? Então ajudaria, acho que ajudaria sim. E caso o juiz não marque também essa audiência, o juiz, o doutor tem a tese do recurso de apelação na mão, né? Porque é cerçamento de defesa, né? Você sabe, doutor, eu sou muito sincero, eu quero o teu bem. Às vezes a gente quer. Tem advogado que é muito sistemático, né? Ele só quer distribuir a ação se tiver o nome de todos os herdeiros, de todos os principalmente, né? Mas já percebi que o doutor também é muito prático. E não é o caminho, é um caminho que você acaba travando. Eu tive um caso aqui de uma mentoria, o advogado ele demorou para distribuir a ação de uso campeão quase 1 ano e meio. Porque ele só quis distribuir a ação na hora que ele tivesse certeza dos confrontantes. Isso ele me falando. E aí, também um caso de família, todo mundo reclamando, todo mundo falando, não sabe o que está fazendo, não está distribuindo a ação, o que será que ele fez de errado? Será que ele está tentando vender o imóvel? Família é família, né? O doutor sabe. E aí, ele me contando que o cartório negou. O cartório, a hora que ele fez a distribuição, o processo de uso campeão é natural ir para o cartório de imóveis, e o cartório fazer um levantamento. Quem são os confrontantes? Isso é comum em qualquer uso campeão, seja a vara especializada, a vara públicos ou a vara civil. Quando o cartório voltou esse relatório, o juiz se manifeste, o autor, ele, né? E aí o que ele quis fazer? Ele quis brigar com o cartório. Deu uma ideia de jirico nele e começou a brigar. Não, os confrontantes certos são os meus e não os seus. Perdeu o processo, né? Então quando ele me procurou, eu já tinha perdido o processo, na verdade, de fato, né? Então não é orientação. O menos é mais nesse caso. Pede a citação genérica dos confrontantes, ou aponta um confrontante que de fato o doutor conheça, de forma leve, simples, e coloca lá. Requer ainda que seja oficiado o cartório para que seja feito o levantamento dos reais confrontantes. E o que o cartório apresenta naquele relatório vai embora. Não tem que ficar questionando com o cartório, entendeu, doutor? É. É isso aí. É que aí primeiro que o doutor deu azar, né? O cartório bem sem vergonha fazer isso, enroscar desse jeito. E também a situação era mais fácil, era um confrontante só, do lado direito, do lado esquerdo, então tem muito o que errar. Mas tem casos, às vezes o tamanho do terreno, né? Tem mais de 15 confrontantes, então aí já fica mais complicado, ou seja, a gente mesmo não consegue acertar, entendeu, doutor? Na verdade, a falta de citação do confrontante ela não gera nulidade. Tem até alguns julgados malucos por aí, mas são poucos, não tem sentido, né? O que gera nulidade no uso capião é a falta de citação do real proprietário aos seus herdeiros. Aí sim. E quando eu falo falta de citação mesmo, né? Porque se foi citado para edital,
suprimiu, né? O edital é uma citação fictícia que tem validade, né? Então, não seria um motivo para conseguir a nulidade, não, viu, doutor? Quando aparece falecido, qual que é a nossa saída? Nós pedimos, né, a citação dos seus herdeiros. Então, ou a gente levanta isso, né, através da certidão de óbito, e aí aparece os herdeiros e a gente faz, ou melhor ainda, também, né, informa que requer a citação dos herdeiros, que seja feita a pesquisa pelo cartório. Então, também é uma saída também para a gente não enroscar. E essa a citação dos herdeiros. Que o cartório faça essa pesquisa. O cartório vai fazer um levantamento. O cartório de imóveis. O cartório de imóveis e também o título do documento. É que o Brasil é muito grande, então depende da sistemática ali daquele estado, né? Daquela região. Então, mas depende de cada caso, né? Tem caso que o cartório consegue rastrear, que nem um exemplo. Que estado que o doutor está advogando, esse caso? No Paraná. Então, tem alguns estados que o cartório, o sistema é integrado, né? Então, o cartório consegue fazer levantamento de várias certidões. Um cartório consegue levantar certidões do outro. Agora, no Paraná, o sistema não é integrado. O ideal é o doutor fazer essa pesquisa por si só, hein? Vai. O doutor vai ter que ir atrás da certidão de óbito. De cada um deles, né? Mas o legal é que hoje dá para pedir a certidão de óbito no registradores.com, no próprio site do cartório em si, né? Então, melhorou bastante, né, doutor? Agora, uma outra dica que eu queria dar para o doutor também, nesse tipo de caso, abre um tópico na peça, doutor, e coloca assim, da localização e descrição do imóvel, viu? Esse uso capião é muito interessante que o doutor tenha esse tópico, da localização e descrição. Porque onde o doutor está, é muito comum o doutor ganhar a ação e o cartório falar, não vou fazer o registro porque eu não tenho a certeza da localização e descrição do imóvel. Eles fazem isso, o doutor sabe disso. Então, para evitar essa dor de cabeça, faz isso. Na verdade, abre um tópico, né, da localização e descrição do imóvel e apresenta as matrículas, né, as coordenadas da matrícula. Ou copia o que está lá na descrição da matrícula ou até recorta a matrícula, né? A citação predital, só para lembrar também, no uso capião, o doutor sempre vai ter que citar por correio, né? E depois pode tentar para o oficial de justiça e no último momento, a terceira tentativa, aí sim por edital, igual no processo civil mesmo, né? O que acontece é que muitos colegas, nossos colegas, acabam pedindo a citação por edital de forma primária e o juiz não concede mesmo, né? E aquele que concede, o juiz, ó, por um erro, o cartório, na verdade, cometeu um equívoco que aí sim pode gerar nulidade por parte de algum herdeiro ou por parte de algum interessado que queira se opor, entendeu? Vai ter validade de citação. Esse tema ele é polêmico, tem juiz que entende que não, né, que não seria o caso, que existe uma ordem citatória a qual deve ser cumprida, mas já foi, né, um entendimento pacífico. Hoje não, hoje a maioria entende o contrário. Eles aplicam o princípio da celeridade de economia processual, falando que vale a pena. E é o certo, né?
esse tema ele é polêmico até no processo de direito do consumidor, né? Eu não orientaria o doutor não fazer isso não, principalmente os campeão, não dá essa brecha não. O tema ainda é mal regulamentado, por mais que tenha lei e tudo, ainda é um tema muito polêmico, né? Se for fazer alguma tentativa de antecipação, aí eu orientaria o doutor fazer o quê? De fato, fazer essa declaração dizendo que já tem ciência do processo, algo nesse sentido, né? Ah, não. Assinatura na topografia, na planta, né? Normalmente na planta, ela não supre, né, a citação. Os juízes que aceitam alguma forma de antecipação de citação no uso capião, eles exigem uma declaração onde é mencionado o processo e aí o doutor faz o quê? Acaba informando, né, que diante dessa declaração assinada, a qual declara ter ciência do processo e nada a reclamar, requer a antecipação da citação. Então teria que ser uma declaração própria mesmo, sabe, doutor? Teria que ser, teria que ser. Esse imóvel é rural? E a questão do ITR? Tá no nome de quem, doutor? E o cadastro rurais, o CECIR, CAR, tem? Não, não tem nada. Não tem. É. Não tem nada de diferente, não. Agora, me fala uma coisa importante, doutor. A posse acho que tá legal. Acho que a gente já sabe os caminhos aí. A audiência de instrução e julgamento acho que já vai consertar eventual buraco. Agora, o animus domini, como que o doutor pretende provar isso? O que passa na cabeça do doutor? Da locação, legal. É, legal. Serve sim. É, não, legal, legal. Acho que supre sim. Legal. Essa linha do tempo, se o doutor quiser, faz até a parte. Aqui no escritório a gente costuma hoje fazer a parte, né? Faz uma folha, linha do tempo, para explicar e coloca anexo. Conforme anexo. Então o doutor pode fazer isso também. Se o doutor tiver facilidade, né, de mexer no Google, pode fazer isso sim. Fica um laudo, né? Fica bonitinho. Por mais que não é assinado pelo doutor mesmo, ou nem assinado é, né? Mas fica legal. Ajuda bastante a explicar, né?
É, acho que vai ficar bem provado, sim. Agora, em relação à posse pacífica, não tem muito o que fazer. O que prova a posse pacífica são as certidões do distribuidor civil, em nome dos autores, e em nome do último proprietário que conste na matrícula, os seus herdeiros. A partir do momento que a gente consiga, né, apresentar essas certidões, prova que um não processou o outro. Resolve o problema. Ah, o, o Brasil é muito grande, né? E dependendo de lugar para lugar, a gente tem muitas informações diferentes, documentos diferentes. Tem estado que pede certidão própria de uso capião. Você pega em São Paulo, nem se fala nisso, né? Agora você pega alguns estados, Tocantins, por exemplo, você tem que juntar a certidão de fato, provando que não tem ações distribuídas de uso capião, que eu acho absurdo, né? Não tem o porquê, não tem nada a ver, né? Porque cá entre nós, né, doutor, juntou a certidão distribuidor civil, vai aparecer todas, né? Então, por que uma certidão específica a mais, né? Não tem lógica, né? Mas tem situações que não vale a pena comprar briga. Você quer ver uma situação também? Uso capião, não tem réu. Porque se a gente parar para pensar, o Código de Processo Civil deixa muito claro isso. O uso capião é uma ação declaratória. Então, quando você coloca em face ou contra, você errou a peça. Você está fazendo uma peça litigiosa, contenciosa. É a mesma coisa no divórcio. Os dois te contrataram. Você coloca os dois como requerentes. Não tem réu. Ninguém não vai ter pedido de citação. É que o uso capião ainda tem pedido de citação por questões de pressupostos de validade, né? Mas os campeões não tem réu. Aí você pega alguns juízes de varas cíveis de alguns estados, inclui o réu, né? Que réu? Não tem réu, né? Então, de fato, não tem réu. A peça, a estrutura dela, o certo é colocar sem réu, né? Pede, pede. É. O Brasil, cada cartório pensa de um jeito, faz o que quer. O Brasil é muito grande, né, doutor? Acho que é inadministrável, né? E em qualquer coisa, né? E no Poder Judiciário é a mesma coisa, né? Cada um dita a lei que quer, né? Conta, conta comigo, me chama, estou à disposição para te ajudar, tá bom? Pode contar comigo sim. Você tem um amigo aqui. E a hora que o doutor tiver um tempinho, entra no site, www.portaleso. É a faculdade de Direito de Pós-Graduações, né? Tem vários cursos práticos, tem o chat lá para você fazer amizade, é muito legal, viu? Portal ESO, digita no Google, é bem legal. ESO, ESU, Escola Superior Universitária. E você sabe que tem a pós-graduação lá de uso capião, é a única do Brasil. Existe. Não, dá uma olhadinha. Lá tem a minha pós de Direito Imobiliário, uma pós antiga já tem muitos anos. É uma pós muito legal. Vários assuntos, direito de vizinhança, mas foi lançado há uns 2 anos para cá, foi lançada a pós de regularização de imóveis, então é bem legal também. Tem direito registral notarial, lançaram agora a pós de uso capião, que é nova, acho que é a única do Brasil, só fala de uso capião. Você fala, poxa, professor Júnior, mas tem tanto assunto de uso capião? Tem, porque tem 36 espécies de uso capião, né? Então, assunto não falta, né? É, e, é,
Mas você vê que às vezes o doutor vai advogar para uma igreja, um exemplo, né? Tem um uso capião específico para órgãos, né? Órgãos públicos, tem uso capião específico para a igreja, que é o uso capião paroquial. O doutor consegue uma redução de 3 anos nesse uso capião, né? Então, tivemos um caso